boa noite a todo mundo. Vamos dar continuidade aqui nossa aula de óptica geométrica. Na aula passada a gente falou sobre alguns conceitos da ótica, né? Onde a gente trouxe o conceito do que é um raio de luz, dos meios que a gente tem, da coloração dos corpos, de alguns princípios básicos, né, da ótica. Hoje a gente vai evoluir e a gente vai começar já com a parte das imagens. Hoje a gente vai estudar sobre os espelhos planos e a formação das imagens nos espelhos planos, para que na aula que vem a gente possa trabalhar com os espelhos esféricos, tá? Que é o que a gente fica olhando lá, né? Convexo, côncavo e etc. Mas antes de falar disso, a gente vai falar sobre os espelhos planos. Aqui eu vou precisar retomar com vocês um conceito que a gente tinha, que era da reflexão. Lembra que eu expliquei reflexão, refração e absorção, né? Aqui a gente vai falar principalmente da reflexão, tá? Eu vou apresentar para vocês duas leis da reflexão, em que a gente vai lidar aqui e ao longo da física toda. A primeira delas é só mais conceitual, em que ela fala que o seguinte: o raio incidente e o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Ou seja, vamos relembrar as coisas aqui. O raio incidente, RI, é quem? É aquele raio que ele está indo. Ele ainda não bateu na nossa superfície, tá? O raio refletido é aquele que já bateu na superfície e está voltando, tá? É o RR. Aí vamos lá. E a normal estão no mesmo plano. Quem é a normal? Deixa eu explicar para vocês o que é uma normal. Na física, vocês também fazem a normal. Lembra quando a gente está falando de... esqueci o nome. Quando a gente decompõe os planos, quando a gente está numa circunferência, uma curva, etc., que a gente tem que decompor e a gente traça uma normal, tá? Aqui na ótica, a gente vai fazer o uso absurdo de uma normal. O que é normal? Normal é uma reta, um plano, que é perpendicular à superfície que você tem, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem o nosso raio incidente, ele vai bater num ponto. Esse ponto aqui, a gente vai chamar de ponto de incidência, tá? Ponto de incidência é onde o nosso raio incidente bateu. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta que ela faz 90 graus, ou seja, perpendicular, tá? Com o plano. Esse aqui é o nosso plano, vou colocar pezinho de plano. E esse daqui é a normal, ó. Reta normal, N. Tá? Representada por N, ou você nem precisa representar. É só ela fazer ela pontilhada, tá? Já fica entende-se que é a reta normal. Então, a reta normal ela é uma reta, é um plano que é perpendicular à nossa superfície. E para que ela serve? A gente vai usar ela para medir os ângulos, para medir diversas coisas, N propriedades que a gente tem aqui, tá? Então, a reta normal é uma reta que é perpendicular ao plano de incidência. Por exemplo, se o nosso plano fosse assim, ó, fosse na vertical. E aí, a gente vai traçar a reta normal como? Assim, ó, tá? 90 graus com o nosso plano, tá bom? Então, e aí a gente tem, por exemplo, um plano assim, ó. Essa reta normal atravessa o plano e faz 90 graus com ele, tá? Então, a reta normal é sempre 90 graus com o nosso plano. Uma dica é, quando for fazer um exercício, você viu o plano, você já traça a reta normal, tá? A partir do ponto de incidência, tá certo? Para vocês não se perderem, não saberem, tipo, quem é normal, quem não é normal. E é você que tem que traçar, tá? Ele vai te dar geralmente assim, ó, um plano, aí o raio incidente, o raio refletido. E aí, para você fazer os estudos a partir disso, você tem que traçar a reta normal aqui, ó. Aqui no centro, tá? Perpendicular com o nosso plano. Então, a reta normal é uma reta que ela faz 90 graus com o nosso plano, tá? Ou seja, perpendicular, tá bom? Então, vamos lá. Estão no mesmo plano. Então, está acontecendo no mesmo ambiente, tá bom? Então, o que essa primeira lei fala? Que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Então, está acontecendo no mesmo lugar, ok? Por isso que eu falei que ela é mais conceitual. Ela é só para entender que, tá bom, tudo está acontecendo no mesmo lugar. A segunda lei que a gente tem... Peraí, que bugou aqui. Pronto. A segunda lei que a gente tem já vai mexer com um pouquinho de número, que é o seguinte. Ela fala que a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Ou seja, a gente vem aqui, ó, nosso raio de incidência, tá vindo, raio refletido. Ui. Raio refletido. Ângulo de incidência I, ângulo de reflexão R.
tá? Deixa eu apagar para não ficar feio. Ângulo de reflexão R. Ela é o seguinte, esse ângulo é igual a esse, tá? Então, para as contas, às vezes ele vai te dar só um deles, ou vai te dar um de incidência, ou ele vai te dar um de reflexão. E aí, para fazer a conta, você vai ver que você vai precisar do outro. Mas aí você sabe que os dois são iguais, tá bom? Aqui é mais decorebinha, assim, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Lembrando que a gente está falando da reflexão, tá certo? Quando a gente for falar da refração, onde a gente tem que esse raio passaria para o outro meio, esse ângulo daqui não é igual a esse, tá? Então, é assim que é feito. Então, na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E esse ângulo é medido a partir da normal, tá certo? Ele vai da normal para o raio. Da normal para o raio. Ele é medido dessa maneira, tá? Da normal para o raio. Vi que quando eu fiz aqui, como se fosse uma refração, o ângulo ele está aqui, que é o quê? Da normal para o raio, tá? Então, essa segunda lei fala disso. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão? Não, vou trazer questões na próxima. Então, vamos lá. Falamos sobre esses dois princípios da reflexão. É só vou complementar o que a gente tinha visto na aula passada. Agora a gente vai falar uma coisinha muito importante que se chama campo visual. O que é o campo visual? O campo visual é o espaço, é o local, assim, é o tamanho do espaço que a gente vê o que está acontecendo, vê o objeto. Igual quando a gente está na frente de um espelho e aí a gente consegue ver tudo que está atrás da gente e até um certo ponto, né? Por exemplo, se a gente tem um espelho aqui, a gente está na frente dele, o que está do lado do espelho a gente não consegue ver, né? Então, o campo visual do espelho seria esse pedaço aqui, sem pegar o objeto do lado, tá? Então, o campo visual é onde a gente está enxergando, é o que a gente enxerga, tá? É bem intuitivo esse nome. Só que, como que a gente define esse espaço de campo visual? Vamos olhar aqui para essa primeira imagem. A gente tem um objeto P, tá? E aí a gente, aqui, ó, aqui atrás do espelho. Vocês vão ver que a anotação para trás do espelho é o seguinte, quando um espelho é desenhado dessa maneira, com essas duas flechinhas ou três aqui. Esse pedaço que tem essas flechinhas atrás, é atrás do espelho. Vou colocar atrás. Atrás do espelho. E aqui na frente do espelho. Ui. FR de frente, tá? Então, aqui é o espaço onde tudo acontece, é o espaço onde nós estamos. Atrás do espelho, parece estranho, né? Mas as imagens se formam atrás do espelho. Igual quando a gente vai ter nas próximas aulas, que vai ser espelhos esféricos, as imagens se formam atrás ou na frente do espelho. Aqui no espelho plano, a gente tem que as imagens se formam atrás do espelho, tá? A gente meio que tá vendo o que tá atrás do espelho, tá bom? Parece bizarro, porque é parede e tudo mais, mas é o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para definir o campo visual? A gente tem o nosso objetozinho P aqui, tá vendo? E aí a gente vai definir um Pzinho, um pelinha simétrico a esse P, tá? Então, imagina que a gente tem o nosso objeto aqui, a uma distância D do nosso espelho, tá? Deixa eu fazer uma reta, porque tá difícil aqui a escrita. A gente tem essa distância aqui do espelho, tá? O objeto. A gente vai tracejar um outro ponto pelinha, ou seja, o objeto que está atrás do espelho, a mesma distância, tá? Ele está exatamente a mesma distância. Aqui nessa imagem dá para ver melhor, ó. D e D, tá bom? Então, a gente tem o nosso objeto real P e o nosso objeto pelinha, que é o ponto imagem, tá bom? Que é a imagem que é formada atrás do espelho, que é o que a gente consegue de fato ver, tá? E aí, depois que eu tracejei simetricamente, a gente, ó, tem aqui, tracejei o outro objeto, tá? Tá vendo aqui, ó, nesse aqui também? A gente tem o nosso objeto, tracejei simetricamente a sua imagem, tá? Mesma distância, distância D, tá? Então, tracejamos o objeto atrás do espelho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas retas que vão até o espelho, tá bom? E elas vão até o comprimento todo do espelho. Aqui na imagem 1 dá para ver bem. Então, depois que a gente colocou nosso ponto simétrico, a gente pega e traceja dois raios que vão do início até o final do espelho. Do início até o final do espelho. Do início até o final do espelho, tá bom? E aí, ele segue eternamente
Esse é o que é o campo visual. Vocês estão vendo aqui na imagem um campo visual? Então, é o que a gente consegue ver. Se a gente tiver, por exemplo, aqui. Aqui a gente consegue ver, peraí. Se a gente tiver, por exemplo, aqui, fora do campo visual, a gente vai conseguir ver esse objeto? Esse objeto aqui? Não. Se a gente tiver aqui, fora do campo visual, a gente vai conseguir ver esse objeto? Não, também. Eu só consigo ver um objeto se eu estiver no campo visual dele, tá? Por exemplo, se eu estiver aqui, se eu estiver aqui, se eu estiver aqui, tá bom? Então, é isso que o seu vestibular vai te cobrar. Ah, em que posição eu tenho que estar para enxergar tal objeto? Ah, qual é o campo visual do meu objeto? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que o campo visual é o espaço onde a gente consegue enxergar o nosso objeto, tá? E aí, como definir o campo visual? Vamos fazer um exercício para poder fixar melhor esse conhecimento em vocês. Vamos lá, questão 3 aqui que eu vou fazer com vocês, da Unesp. A figura a seguir apresenta... Deixa eu me dar. A figura a seguir apresenta um espelho plano, um objeto O, sua imagem I e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D e E. Essa é a imagem que eles nos dão. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador pode ver a imagem I é a posição... Vamos lá. O que eu falei? Temos o objeto, vamos traçar de forma simétrica a sua imagem. Estão vendo que O é o objeto e está de forma simétrica, ou seja, está uma linha reta atrás do espelho. É isso que é estar simétrico, tá? Está uma linha reta atrás do espelho. Olha aqui na nossa aula. Nosso P, o pelinho, uma linha reta atrás do espelho. P, pelinho, uma reta atrás do espelho. Objeto, imagem, uma linha reta atrás do espelho. Tá bom? É isso que é estar simétrico do outro lado. Então, vamos lá. A gente tem o nosso e o nosso objeto. O que eu falei? A gente vai traçar retas que saem da nossa imagem até o espelho. Então, eu vou traçar retas aqui, que saem da minha imagem, uma no início e uma no final do espelho. E isso segue eternamente. Esse aqui que está em azul é o meu campo visual. Eu consigo enxergar esse objeto se eu estiver dentro desse espaço. Ou seja, se eu estiver no local C, eu consigo observar essa imagem? Não. Se eu estiver no D, eu consigo observar essa imagem? Não. No E, não também. No A, por que não? Porque eu não consigo observar quando eu estou no A. Porque eu estou atrás do meu espelho, tá? Aqui a gente quer saber em que posição eu consigo ver essa imagem. E a única que se encaixa dentro do ponto visual é o B, tá? Então, qual das posições aqui eu tenho que estar para observar essa imagem? No ponto B. O ponto B aqui desses pontos de observadores é o único que a gente consegue tracejar essa imagem, tá? Então, essa é a ideia do campo visual. Eu vou fazer mais uma com vocês. Peraí. Essa aqui é questão 1 da lista aqui. É uma questão da FUVEST, tá? Eu vou só explicar mais ou menos a ideia dela, que é a mesma da outra, para vocês verem que é sempre isso, repetitivamente, etc. Se eu não me engano, caiu na Unesp do ano retrasado uma questão dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Um espelho plano em posição inclinada. Ah, plano inclinado, gente, o da mecânica que eu estava tentando lembrar, que a gente traça a reta normal. Forma um ângulo de 45 graus com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho, conforme a figura. A flecha que melhor representa a direção para a qual ela deve dirigir seu olhar, a fim de ver os sapatos que está calçando, é... O que a gente vai fazer? O sapato está aqui, não tá? Ponto. A gente vai fazer o quê? Desenhar de forma simétrica o sapato lá do outro lado. Peraí. De forma simétrica o sapato lá do outro lado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Tá vendo que o nosso espelho tem esse comprimento todo? Só que ele tá a 45 graus. Então, a gente vai meio que tirar um 45 graus aqui. A gente vai tentar chegar no espelho. 2. Esse daqui seria o campo visual, tá? E aqui segue eternamente. Aqui segue. Tá? Aqui segue. Então, ele quer saber
Deixa eu fazer. Esse aqui é o nosso campo visual. Ele quer saber para onde eu direciono meu olhar para poder ver o sapato. Eu direciono meu olhar para baixo? Não, se eu direcionar para baixo, eu não chego nem perto de ver o meu sapato. Se eu direcionar muito para cima, nesse caso do A aqui, olha onde o A está indicando. O A está saindo do meu campo visual. Eu passo pelo meu sapato, mas eu não é a melhor maneira, porque ele fala assim, a flecha que melhor representa. Não é a melhor maneira. A melhor maneira é quem? É o B. Ele está indicando exatamente por um maior percurso aqui, por um maior espaço onde eu consigo ver o meu sapato. Então, a melhor caminho aqui, a melhor direção para eu conseguir ver o meu sapato é o caminho B, tá? Mas a ideia é essa, desse exercício. Vou pegar e vou tracejar aqui tudo de novo, só para fixar bem com vocês, porque essa daqui é considerada uma questão tranquila, né, que vocês não podem perder. Então, a gente tem o nosso sapato aqui, traceja a imagem do sapato atrás do espelho simetricamente e traceja isso aqui chegando no espelho. Ui, traceja aqui chegando no espelho. Vai passando. Tá? Então, aqui, aí a gente vai analisar cada uma dessas opções. Se eu olhar para baixo, que no caso do C, do D e do E, não faz sentido, porque eu nem chego perto do espelho, assim, eu chego muito pouco, a gente vê muito pouco. E o A é muito para cima, o A a gente passa demais, né? O B, então, a gente analisa que é a melhor das opções aqui para a gente direcionar o nosso olhar, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente faz questões de campo visual. Eu vou deixar para vocês essa questão 2, que é um pouquinho mais complexa, FUVEST também, mas é super fazível e é exatamente dessa forma, tá? Então, vamos voltar aqui para nossas explicações. Então, o campo visual é isso, tá bom? Então, vocês seguem esses passinhos para poder destinar o campo visual. E a maioria das questões que vocês vão ver, se cobrar sobre isso, vai ser dessa maneira como a Unesp cobrou, tá? Vai ser assim, eu tenho um espelho, eu tenho um objeto, eu tenho uma imagem, aonde eu devo estar para poder enxergar isso, tá bom? É dessa maneira que 90% dos casos é cobrada. Vamos seguir. Agora a gente vai falar diretamente sobre a formação da imagem no espelho plano, tá? Aqui eu tenho um exemplo da imagem no espelho plano, eu tenho uma letra F na frente de um espelho e a sua imagem, ou seja, como a gente enxerga essa letra F, tá? O que vai acontecer aqui? Existem certas propriedades que vocês precisam saber e entender da formação da imagem que vai carregar do espelho plano até o espelho esférico na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Primeira característica: as imagens são virtuais. O que é ser virtual? Ser virtual é ser uma imagem feita de prolongamentos. O que é prolongamento? Eu vou mostrar aqui. Essa por aqui é mais fácil de ver. Prolongamento na ótica é isso, igual eu falei assim, ó. A gente tem que a nossa imagem ela é formada atrás do espelho. Ou seja, a gente não tem um objeto real. A gente tem o prolongamento dos seus raios de luz. Aqui a gente tem o objeto P, tá certo? Deixa eu mudar a cor para não ficar confuso. A gente tem o nosso objeto P aqui. Vocês estão vendo que os raios saem de forma... a flecha está representada por uma linha inteira e aqui está feito por tracejados? Por quê? Porque aqui a gente tem o raio de luz saindo do objeto e atravessando o espelho. Atravessei o meu espelho, tá? Então, esse atravessar o espelho e estar na parte de trás do espelho é chamado de prolongamento. Então, todos os raios que são prolongamentos, eles são feitos de maneiras tracejadas, tá bom? Assim como a gente viu aqui, ó, é tracejado, aqui é tracejado, porque a gente tem um objeto imaginário. Aqui, ó, como eu falei, é o ponto imagem. É um objeto imaginário, ele na realidade ele não existe, tá? Então, ele edita uma imagem virtual. Ou seja, ele é feito de prolongamentos de raios. Vocês vão entender melhor e eu vou explicar melhor quando a gente estiver falando sobre os espelhos esféricos, que é na próxima aula, tá? É muito mais fácil de entender, porque vocês vão ver que lá vai ter imagens reais e imagens virtuais, tá? As imagens reais são feitas dos raios de luz, exatamente dos raios, ou seja, seriam as imagens feitas por esses raios de luz. Seria a imagem feita do lado correto do espelho, tá?
Então, as imagens virtuais são formadas atrás do espelho, tá? Mas isso vocês vão ver com mais calma na aula que vem, nos espelhos circulares, esféricos, tá? Então, as imagens virtuais. Uma coisa que é um detalhezinho que é importante vocês já irem sabendo é que toda imagem virtual ela é direita, tá? O que é ser direito? A gente vai ter classificações de imagens que são o quê? Virtuais, peraí. Virtuais e reais são parzinhos de classificações, tá? Eu vou passar isso com calma na aula que vem, porque lá realmente tem bastante coisas. Virtual e real, direita ou invertida, vou colocar dir ou invertida, que é, ou seja, o que é uma imagem invertida? Lembra na câmera escura, onde a gente tinha, por exemplo, aqui, ó, uma árvore, câmera escura, e aí o que a gente tinha? O raio sai daqui, chega aqui, o raio sai daqui, chega aqui. A imagem ela é dita invertida porque ela está ao contrário, tá? Na câmera escura, a imagem ela é formada dessa forma. Se vocês quiserem, é só voltar ou dar um Google aí e colocar assim, a câmera escura. Vocês vão ver que a imagem lá, ela é feita assim. Então, a gente tem uma árvore assim, a árvore na câmera escura, a imagem dela é invertida, é ao contrário, tá? Por que ela é ao contrário? Porque ela é feita dos raios de verdade, tá? Então, ela é dita uma imagem real e invertida, tá? Nas virtuais, não. As imagens, toda imagem virtual, ela é direita. Ou seja, se essa árvore estivesse na frente de um espelho, ao invés de uma câmera escura, a gente ia conseguir ver a árvore exatamente no mesmo sentido, tá? A gente não ia ver uma árvore na frente do espelho de ponta cabeça. Assim como você, quando se olha na frente do espelho, você não se vê de ponta cabeça. O seu pé não tá onde era para estar sua cabeça, tá? Então, ela é dita virtual e direita, tá? Olha o nosso F aqui. O nosso F, ele não tá de ponta cabeça. Ele tá da maneira como ele era para estar, tá? E o nome disso é ser direito, tá? Não invertida. Então, vamos lá. Então, as imagens são virtuais, ou seja, elas são feitas de prolongamentos. Ela é formada atrás do espelho e elas são direitas, então não são invertidas. Próxima característica importante é o tamanho, tá? Então, as imagens em espelhos planos, elas possuem o mesmo tamanho do objeto. Quando você se olha no espelho e você está a uma distância dele, você vai ver que a sua imagem, ela está no mesmo tamanho que você, tá bom? Então, a imagem possui o mesmo tamanho do objeto. Check. Fácil de observar. Terceira, quando o objeto é assimétrico, a imagem obtida não se sobrepõe a objetos. Ou seja, elas são enantiomorfas. Aqui é um detalhezinho, uma característica bem legal, que é o que é ser enantiomorfa. É essa imagem aqui do F, tá? Então, o F, ele tá aqui como a gente coloca ele no espelho e como a gente vê ele. Quando essas imagens são assimétricas, por exemplo, se a gente tivesse a letra O. A letra O, ela é dita uma letra simétrica, porque se você traçar um eixo entre ela é igual de um lado e igual do outro. Quando você coloca a letra O na frente do espelho, você vai ver a letra O do outro lado exatamente da mesma maneira, tá? Só que o que é ser enantiomorfo? É você colocar, por exemplo, a letra B. Quando você colocar a letra B na frente do espelho, você não vai ver a letra B igual era para ver. Você vai ver ela ao contrário. Vai ver ela dessa maneira, tá? Então, é isso que é ser enantiomorfo, tá? Então, peraí, deixa eu apagar aqui para não ficar atrapalhando. E a última característica é o que explica esse enantiomorfismo, tá? A distância entre a imagem e o espelho é igual à distância objeto e o espelho. Ou seja, a gente colocou nossa letra F aqui a uma distância D do espelho. A imagem formada atrás do espelho também está a uma distância D, tá? Só que isso não se aplica só à posição do nosso objeto. Isso se aplica a todo o nosso objeto. Então, aqui, a gente tem esse ponto P. Esse ponto P está numa distância D' da nossa imagem. A distância da imagem do P vai estar a distância P' também da imagem. Então, se esse ponto é mais próximo do espelho, a sua imagem também vai ser mais próxima do espelho. Esse ponto aqui atrás, chamar de B, sei lá. B e B'. Esse ponto Bzão aqui, ele é mais distante do espelho, tá vendo? Ele é mais distante, ele sai daqui, percorre esse caminho todo, do que um ponto P.
Então, a sua imagem também vai ser mais distante do espelho do que o ponto P, tá certo? Então, é isso que explica no antiomorfismo. Cada ponto da sua imagem, ela vai estar num lugarzinho, tá? E a distância que ela tá antes do espelho é a mesma distância que ela tá atrás do espelho. Eu vou fazer um exercício com vocês para fixar isso aqui, essa parte teórica, ó. Olha como cobrou. Questão 5. Vamos lá, PUC-Rio. Deixa eu dar um zoomzinho para... Ai. PUC-Rio. Piero, que utiliza seu relógio na mão esquerda, coloca-se a 3 metros de um espelho plano. Então, tem aqui esse rapaz. Ele tá com um relógio na mão esquerda. E ele se posiciona a 3 metros de um espelho plano. 3 metros. Tá? O garoto levanta a mão esquerda, analisa as informações a seguir. Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Lembrando que, o que falamos aqui? A distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho. Então, se o Piero está a 3 metros do espelho, a sua imagem também vai estar a 3 metros do espelho. Então, daqui para cá também são 3 metros. Então, letra A, verdadeira. Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Sim, ele está aqui, ele vê a imagem dele nessa distância toda, que é 6. Verdadeiro, letra A, correto. Aqui a gente já elimina a C e elimina a E. Lembrando que no vestibular você quer ser eficiente, tá? Então vamos lá. 2. A imagem é invertida. Isso é, está com os pés para cima. Não. A gente sabe que quando a gente se olha no espelho, a gente não vê nosso pé no lugar que era para ser nossa cabeça. Então, não, falso. Então, é invertida? Não, tá? Então, isso daí já é uma característica do espelho plano, tá? Todo espelho plano, a imagem é direita e não invertida. Então, 2, falsa. A gente elimina a alternativa nenhuma, né? Já eliminou. Então, 3. A imagem levanta a mão que não possui o relógio. Falso também. Por que é falso? Quando a gente se olha no espelho, a gente tá com um acessório, não tá com uma pulseira, um anel, alguma coisa. A gente levanta a mão do anel, a gente vai ver outra mão levantando? Não. A gente vai ver a mesma mão levantando, ela só vai estar numa posição diferente. Então, falso. 3, incorreta. Então, letra D, eliminada. Aí vai ficar entre a 1 e a A e a B, tá? Então, 4. A imagem tem a mesma altura do garoto. Verdade isso. Isso daí é uma característica que a gente tem aqui do nosso espelho plano. O objeto, ele possui o mesmo tamanho da sua imagem, tá? Então, é verdadeiro. Ou seja, aqui, ó, a altura do nosso F aqui é a mesma altura desse F aqui. Verdade. Isso é uma característica do espelho plano. Porque quando a gente lidar com os espelhos esféricos, a gente vai ver que nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, letra 4, verdade, concordo. Então, não é apenas a 1, letra B, tá? Vamos fazer mais uma. Fazer essa 6. Albert Einstein. Deixa eu me reduzir. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, conforme a figura abaixo. Em relação à imagem conjugada pelo espelho, podemos classificá-la tendo as seguintes características. Lembrando que as classificações aqui que ele vai te cobrar é o quê? É real ou real ou é virtual? É direito ou é invertida? É do mesmo tamanho ou é de que tamanho do objeto? Tá? Então, isso é classificar uma imagem. A gente vai ver isso com muitos detalhes na aula seguinte. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Tá na mesma altura. Verdade, tá na mesma altura. Ela é direita. O nosso pé não tá onde era para ser a cabeça. Não, tá igual, ela é direita. Então, vamos lá. Mesmo tamanho. Peraí. Vou colocar H igual a galinha, ou seja, a altura do objeto é igual à altura da imagem. Né? Aqui é H e aqui é a galinha. Ela é direita, porque ela não está invertida. E ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque a gente está lidando com um espelho plano,
tá? Então, no espelho plano, a gente tem o nosso raio saindo daqui, atravessa o espelho e forma a minha imagem. Então, isso aí é uma característica direta de eu ser um espelho plano, tá? Então, vamos lá. Então, e ela é virtual. Ai. Virtual, tá? Então, quem encaixa aqui? Ela é real? Não. Então, corta os dois. Ela é virtual? Sim. Ela é invertida? Não. O pé não tá onde era pra estar minha cabeça, eu tô com o pé onde era pra estar o pé. Tá correto. Então, direita, é verdade. E é do mesmo tamanho do objeto? Verdade. Letra correta, letra C, tá? Então, é dessa maneira como ele te cobra uma classificação de imagens. Aqui, a única coisa que pontualmente você precisa saber é só que ela é virtual, tá? Como vocês ainda não pegaram o jeito da coisa e estão tendo contato com isso agora, então, só a única característica, assim, que de fato precisa se decorar. Mas a partir da aula que vem, você já vai entender por que ela é virtual, tá? Por que ela é feita dos prolongamentos dos raios, tá bom? Vou fazer mais uma com vocês. A 4. Da Unesp, segunda fase, tá? Um estudante veste uma camiseta cujo peito lê-se a inscrição Unesp. Letra A. A letra B eu não quero que vocês façam, só para quem é de segunda fase, mas ainda não vai conseguir fazer, tá? Então façam a letra A só por enquanto. Reescreva a inscrição na forma que a imagem aparece para o estudante quando ele se encontra de frente com o espelho plano. Coloquei um espelho aqui. O que eu quero ver? Como é que é feita a minha imagem. Lembrando, quanto mais, tipo, a posição que eu tô é a posição que eu vou me encontrar. Essa parte tá mais perto do espelho, então essa parte vai estar aqui. Essa parte tá mais longe do espelho, então essa parte vai estar aqui. Então, essa imagem, ela vai ser formada ao contrário, tá? Eu vou fazer um pouquinho maior, por conta que eu tô digitando com o meu mouse. Então, ela vai ser como? Vai ser formada... Ai, tá ruim, peraí. Pronto, assim fica melhor. Ela vai ser formada desse jeito, ao contrário. Tudo ao contrário, tá? Ah, eu sou horrível com isso aqui. O E ao contrário também. Peraí, o N é assim, vai ser assim, assim, assim. E ao contrário, né? Eu sou horrorosa para fazer isso aqui. O Nesp, pronto. Eu trouxe no gabarito para vocês verem. Ah, peraí, compartilhar essa aqui. Eu trouxe no gabarito aqui para vocês verem, tá? Então, ela vai ser feita dessa forma. Aqui o meu tá horrorosa, né? Mas é dessa maneira como vocês vão fazer. Vamos lá. Então, vamos seguir. Agora a gente vai tratar... Ah, aqui eu trouxe... Tem o nome disso, tá? Para essa formação de imagem dessa forma que ela é, que a gente fala assim, ah, é o inverso. Não, é uma reversão, tá? Porque quando a gente lida na ótica, fala assim, ah, a sua imagem é o inverso da outra, significa que você é ao contrário, tá? Então, o que é uma imagem inversa? Objeto, espelho, imagem. Isso é ser inverso, tá? Reversão é o nome disso, tá? Você tem que a imagem ela é feita dessa forma. E lembre-se, se atentem, que a gente não tem só coisas na vertical, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês na horizontal, de um espelho na horizontal, vocês têm que saber formular essa imagem, tá? Mas é fácil de pensar assim, ah, esse ponto está mais próximo ao espelho, então esse ponto vai estar mais perto aqui. Esse ponto está mais longe, então o ponto na imagem vai estar mais longe também, tá bom? Então, só se atentem a isso e treinem formar essas imagens como ficaria na imagem, tá? Porque vai te cobrar. Então, vamos lá. Associação de espelhos é um dos últimos tópicos aqui, a gente já está finalizando a aula, tá bom? Que é o quê? Ah, quando a gente colocar... Ah, eu não quero me ver só num espelho. Eu quero me ver em vários espelhos. Igual quando a gente entra em museus que tem ilusões óticas, sempre vai ter alguma coisa com 2 espelhos ou mais, tá bom? Imagina que tivesse um espelho aqui, tá? E aí você quer saber quantos espelhos, quantas imagens formam-se, tá bom? Aqui eu trouxe 2 exemplos que tem 2 espelhos, tá? Mas você pode ter 3 espelhos e etc. E aí, uma pergunta comum que eles vão te fazer é assim, quantas imagens a gente consegue formar ou qual o ângulo entre os espelhos, tá? A gente vai ter uma formulazinha que é direto uma fórmula, não tem nem dedução,
de quantas imagens e qual o ângulo entre os espelhos, tá bom? O ângulo entre os espelhos é esse aqui, ó. E quantas imagens... Esse aqui é o ângulo. E quantas imagens a gente forma? A gente tem aqui o nosso objeto e a gente tem 1, 2, 3, 4 imagens. Tá? Então, aqui a gente tem um ângulo tanto. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens, tá? Então, a gente só mudou o ângulo e olha como aumentou a quantidade de imagens que a gente vê, tá bom? Estão vendo que aqui, que essa segunda imagem, comparada a essa primeira, o espelho ele tá mais fechadinho? O que vai acontecer se a gente desfizer esse ângulo, ficar espelhos paralelos? Quantas imagens você acha que a gente vai ter? Se desse para esse aumentou 3 imagens, daqui para cá aumentam quantas? Fique aí pensando que a gente já vai responder. Então, qual é a fórmula que vai associar isso tudo aqui? Ela é dada pela seguinte forma: N é igual a 360 sobre θ menos 1. Vou deixar ela aqui bonitinha para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem sofrendo com a minha escrita. Ela é formada dessa forma. Quem é θ? θ é o ângulo entre os espelhos. N, número de imagens. Quantas imagens é aqui? E o ângulo é esse aqui. Tá? Então, ela é dada dessa forma. Vamos calcular aqui coisinhas simples que a gente tem. Deixa eu mudar a cor. Coisinhas simples aqui que a gente tem. A gente sabe quantas imagens são formadas aqui. Vamos calcular quem é esse ângulo θ aqui? Vamos lá. N é igual a quem? 360 dividido por θ menos 1. A gente quer descobrir esse θ. Então, vamos lá. Quantas imagens eu tenho? 4. Então, 4 menos 1 passa para o outro lado, mais 1 é igual a 360 sobre θ. 4 mais 1, 5. Aí vai ser 5 e 360 sobre θ. Passa o θ multiplicando e o 5 dividindo. θ é igual a quem? 360 sobre 5. Ou seja, esse valor é de 45 graus. 45 não, perdão, 72 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é de 72 graus. Vamos calcular desse aqui. Aqui a gente tem 7 imagens. Então, a gente vai ter quem? N igual a 360 dividido por θ menos 1. 7 mais 1, que eu passei para lá, 8. Passo o θ para cá. θ é igual a 360. Aqui eu tô fazendo direto só pra gente não perder tempo, tá? Sobre 8 é a mesma coisa de 45 graus. Então, conforme a gente vai reduzindo esse ângulo, a gente aumentou a quantidade de imagens, tá? E aqui você pode fazer o contrário também. A gente tem uma associação de espelhos que eles estão a 60 graus. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu coloquei na lista. Aqui. A gente tem uma associação de espelhos que eles estão a 60 graus entre eles. Quantas imagens é formada? Tá? Aqui vocês conseguiriam fazer fácil quantas imagens é formada. Nesse caso, essa questão não está pedindo isso. Aqui é só para vocês se atentarem. Aqui é 60, né? Menos 1. 360 dividido por 60, 0. Corta com 0. 36 com 6, 6. Menos 1 igual a 5. A gente consegue formar 5 imagens aqui nesse espelho, tá? Então, não é o que essa questão cobra, tá? Aqui é só um exemplo para vocês fazerem as continhas se eles derem o ângulo, não o número de imagens, tá bom? Então, voltemos aqui. Aqui só foi para vocês exercitarem essas continhas, tá? Então, só para vocês saberem que isso aqui existe, tá bom? Uma associação de imagens que eles podem te cobrar. Ah, quantas imagens a gente consegue formar associando espelhos? Qual o ângulo entre esses espelhos? E aí você usa essa maneira. Se ele te cobrar isso, ele vai querer que você lembre-se dessa fórmula, tá? Porque é raro ele te dar assim, porque senão era só você contar e acabou, né? Mas aí, nesse caso, você vai ter que lembrar dessa formulazinha. Ela é simples, mas com tanto de fórmula que vocês já têm para aprender, é 1 milhão de coisas, né? E última coisinha aqui que eu vou falar para vocês
Última não, só complementar isso daqui, igual eu falei. Eu fui fechando o espelho, foi aumentando o número da minha imagem. E se eu deixar meus espelhos paralelos? O que vai acontecer? A angulação entre eles aqui vai ser zero, né? Porque eu parei. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter formações infinitas, tá? Porque um objeto vai se tornar... Porque uma imagem vai se tornar o objeto de outra, do outro espelho. E assim por diante, sucessivamente, eternamente, tá? Então, quando a gente tem espelhos paralelos, um de frente para o outro, a gente tem um número infinito de imagens. Fica numa coisa cíclica eterna, tá? Aqui é só um detalhezinho bonitinho para vocês, tá bom? E aí, vamos dar o último detalhe, e a gente encerra a aula de hoje, que é uma coisa que eles podem te perguntar o seguinte. Qual é o tamanho do meu espelho, no mínimo, para que eu possa ver uma pessoa por inteiro? Essa altura ela já é calculada, que é o seguinte, a altura do espelho ela tem que ser no metade a altura da pessoa, tá? Então, para que você possa se ver por completo, o seu espelho ele tem que ter metade da sua altura, pelo menos, tá bom? Senão você nunca vai conseguir se ver por completo. E a outra coisa que você tem que saber é que eles podem falar, mas é bem detalhe mesmo, que é a altura entre o chão e o espelho, tá? Para que a pessoa, novamente, consiga se ver por inteiro, é necessário que a altura do espelho com o chão, ela esteja pelo menos aqui, ó, deve estar na metade da distância entre o olho da pessoa e seu pé. É bem detalhezinho mesmo, tá, gente? Essa daqui não é muito cobrada, na verdade ela é zero cobrada, quase. Mas essa aqui de cima é um detalhe bacana, precisa se saber. O meu espelho precisa ter pelo menos metade da minha altura, tá? Vou fazer um último exercício aqui com vocês para a gente encerrar. É o exercício 10. Aqui. Um raio de luz R incide sucessivamente em dois espelhos planos, E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme representado no sistema a seguir. Nesse esquema, o ângulo alfa é igual a... Ele quer saber quanto que vale isso aqui. Essa questão ela se encaixou como física, mas vocês podem tirar ela por matemática. Lembra que quando vocês vão fazer algumas propriedades que a gente tem na angulação, lembra que a gente tem ângulos alternos e internos, tá? E opostos pelo vértice. Alternos e internos é quando a gente tem duas retas paralelas e uma reta. Esse ângulo daqui vai ser igual ao daqui, tá? E oposto pelo vértice é quando você tem um x. Esse ângulo daqui é igual ao daqui, o daqui é igual ao daqui, tá? Então, você poderia fazer por aqui, que seria muito mais fácil, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Ele quer saber o valor desse alfa aqui, tá? Desse alfa aqui. Por opostos pelo vértice, a gente sabe que esse ângulo daqui é igual a ele, alfa. Aqui também, opostos pelo vértice, esse 50 é igual a esse 50 aqui. E a gente sabe que o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 60 mais 50 mais alfa é igual a quanto? 180, tá? Então, aqui, isso aqui dá 110, mais alfa, 180. A gente identifica que o alfa vale 70 graus, tá? Essa eu acho que é a maneira mais simples de fazer esse exercício, tá bom? E aqui vocês já treinam a matemática também, alternativa B. Uma outra coisa aqui, ó, eu gostaria que vocês fizessem o restante da lista. Esse 12 é do que eu acabei de falar. Ó, Mário e João têm ambos a altura de 160 metros, de 1,60 m. Encontram-se diante de um espelho plano. João está a 1 metro de distância do espelho e Mário a 4 metros. O tamanho da imagem de Mário comparado com o da imagem de João é... E aí, façam, porque é o enunciado que eu dei aqui no início. Tá bom? Então, muito obrigada pela aula de hoje. Foi tudo sobre espelho plano, tá? Façam a lista também. Eu fiz já a maioria aqui nessa aula, então vão restar poucas para vocês fazerem. E são todas muito importantes, tá? E aí, na aula que vem, a gente começa com os espelhos esféricos. Muito obrigada e qualquer coisa é só mandar no WhatsApp.